Para os adeptos da religião evangélica, é crido e ensinado que o apóstolo Paulo falava todas as línguas dos anjos. Para eles, o apóstolo Paulo tinha o dom de falar absolutamente todas as línguas dos anjos. Estas línguas dos anjos que os evangélicos acreditam são os tais dos labrachúrias e decantas nébias. Na cabeça deles, o apóstolo Paulo tinha este dom. E literalmente eles acreditam que Paulo falava todas as línguas faladas no céu, que são os labrachúrias decovanai. E eles pegam 1 Coríntios 13 para ratificar e provar que Paulo realmente falava estas línguas. Vamos então ver, palavra por palavra, frase por frase, se realmente Paulo falava todas as línguas dos anjos, que para eles são os labrachúrias decovanai, labrachúrias e decantas nébias. O texto de 1 Coríntios 13 começa assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom da profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada seria. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada seria. A versão católica é bem mais clara com esta frase. Vou ler agora a versão católica. Ainda que eu falasse as línguas, as dos homens e dos anjos, se não tiver amor, seria como um sino ruidoso ou como um símbolo estridente. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento e todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar as montanhas, se não tivesse o amor, eu não seria nada. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que eu entregasse o meu corpo às chamas, se eu não tivesse o amor, nada disso me adiantaria. As versões querem dizer exatamente isso. Você pode ser o que for, ter o que for e fazer o que fizer. Se não tiver o amor, é tudo em vão. Vamos aqui então dissecar este texto de 1 Coríntios 13, dos versículos 1 a 3, para ver se Paulo falava ou não falava os tais labrachúrias decovanai e decantas nébias. Paulo aqui começa a frase usando a palavra ainda. A palavra ainda é um advérbio. No caso, é um advérbio de tempo. Os advérbios são palavras que modificam o verbo, modificam o adjetivo ou modifica outro advérbio. Ou até mesmo o advérbio pode mudar toda a frase. E Paulo continua, ele diz aqui, que eu falasse ou se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos. Vamos ficar aqui no caso de se eu falasse ou que eu falasse. Que eu falasse ou se eu falasse, aí depende da tradução, é a conjunção derivada da primeira pessoa no singular do pretérito imperfeito do subjuntivo do verbo ser. O pretérito imperfeito do subjuntivo expressa ações hipotéticas, ações fictícias, figuradas, ações indefinidas ou incertas no passado, no presente ou no futuro. Isto tudo em relação ao momento em que se fala. Isso quer dizer que Paulo não está dizendo que ele fala todas as línguas dos homens e todas as línguas dos anjos. Então ele não fala os labrachúrias decovanai e derrécia. Paulo quer dizer que se ele falasse todos os idiomas humanos, naquela época seriam o quê? O persa, o hebraico, o latim e as variantes das línguas babilônicas, que eram várias. O aramaico, por exemplo, seria uma delas. Se ele falasse o hitita, o copta, não importa. Se ele falasse todas as línguas de sua época, mesmo que ele tivesse esta graça, este dom, se ele não tivesse amor, seria como um metal que faz um barulho a esmo, ou como um sino que bate, mas ninguém dá atenção. Ou seja, seria nada. Em nenhum momento ele falou que fala a língua dos anjos. Ele disse, se eu falasse.
ainda se eu falasse, um advérbio. Eu não falo, mas se eu falasse, se eu tivesse, ainda assim, se não tiver amor, não é nada. Paulo aqui está dando um exemplo como seria se ele falasse todas as línguas dos homens e todas as línguas dos anjos, mas ele não fala. E no caso de língua dos anjos, ele não fala porque qualquer anjo que falou com seres humanos na Bíblia ou em qualquer mitologia, seja mitologia grega, mitologia sumeriana, mitologia acadiana, mitologia chinesa, mitologia cretense, mitologia fenícia e etc. Todos estes anjos falavam ou falaram com os seres humanos na linguagem humana. O anjo da mitologia grega falava grego, linguagem humana para os seres humanos. O anjo da mitologia hebraica falava o hebraico ou aramaico, dependendo da época, para os seres humanos, sempre usando linguagens humanas. Nenhum ser humano sabe como que é a língua dos anjos. E Paulo não fala a língua dos anjos. O próprio texto aqui nos dá a entender que ele não fala. Então esse negócio de dizer que Paulo falava as línguas dos anjos, os nébias, Shuriandalabaia, é heresia. E toda heresia não é de Deus. E tudo que não é de Deus é do diabo, é do Satã, é do capeta, é dos quintos dos infernos. Essa expressão "e não tivesse amor" ou "se não tivesse amor" é a conjunção da primeira pessoa do subjuntivo, do pretérito imperfeito do verbo ter. O pretérito imperfeito é aquele que se refere a uma ação anterior ao momento que se fala e que, no tempo passado, a que pertence. Neste caso, não foi finalizada, podendo ter sido, por exemplo, interrompida por outro acontecimento, isto é, um acontecimento que não foi concluído. E a expressão "se não", ou seja, "se não tivesse amor", que usa a expressão "senão", que é uma expressão separada, que é o "se", tem uma pausa e depois o "não". Essa expressão é composta por uma conjunção condicional. Essa conjunção condicional é a palavra "se", e depois vem por um advérbio de negação, que é a palavra "não". Por isso, senão, separado. Assim sendo, a expressão "senão" é uma expressão usada para indicar a negação de uma condição. E além de ser uma expressão usada como uma conjunção, a palavra "senão" pode ser usada como substantivo, nos casos em que significa um defeito, um problema, uma imperfeição ou uma falha. Paulo aqui, então, está nos dizendo que se ele não tiver amor, se ele não tivesse amor, ele seria como um metal que não faz barulho, ou como um sino que não faz som quando toca. Ele não diz que não tem amor. Ele disse, se eu não tivesse amor. Porque essa expressão pode representar um defeito, um problema, uma imperfeição. E é uma imperfeição, um problema, uma falha, se a pessoa que alega ser cristã e não é. E continua aqui a frase, ainda que tivesse o dom da profecia. No caso, o dom da profecia é o dom de pregar a palavra. Não é, ei menino, esse que te digo, ei moço, esse que te digo, ei homem. Não é isso. Isso é heresia gospel, heresia evangélica. E toda heresia não provém de Deus. Se não provém de Deus, vem do Satã, vem do diabo, vem do demônio. Profecia é abrir a Bíblia e dizer para a família, clã, tribo, igreja, grupo, agremiação, o que Deus quer dizer segundo o que está escrito na palavra. E isso é profecia. Quando a pessoa abre a Bíblia e diz para outrem o que está escrito na palavra, texto pelo texto, através do contexto, isto é a profecia. A única profecia que existe é a profecia que está escrita na palavra de Deus. Qualquer semelhança não é coincidência, é heresia. Ainda que Paulo tivesse esse dom de profecia, dom da palavra, dom da pregação, e ele conhecesse todo o mistério, toda a ciência, e ainda que ele tivesse toda a fé, de maneira de transportar as montanhas, se ele não tiver amor, nada seria. Tudo em vão. De novo, a palavra ainda é um advérbio, no caso advérbio de tempo,
que eu tivesse, ele não tem. Então, como ele não tem, ele está dando aqui uma hipótese. Nós vamos cair de novo naquelas palavrinhas. Se eu falasse, que eu falasse, se eu tivesse, se eu não tivesse. É uma hipótese, ele não tem. Mas se ele tivesse o dom da profecia e conhecesse, outra hipótese, todos os mistérios, e ainda que tivesse a fé, e etc. Sem amor, meu amigo, é tudo em vão. E ainda que ele distribuísse, lembre-se que essas palavras, que eu falasse, ou se eu falasse, se eu tivesse, que eu distribuísse, se eu entregasse, que ele fala ali, se eu entregasse meu corpo para ser queimado, são conjunções derivadas da primeira pessoa no singular do pretérito imperfeito do subjuntivo, no caso dos verbos ter, se eu tivesse, verbo distribuir, se eu distribuísse, verbo entregar, se eu entregasse. Tudo isso é a conjugação derivada do pretérito imperfeito do subjuntivo, falada na primeira pessoa. E lembrem-se, este pretérito imperfeito do subjuntivo expressa hipóteses, ações imaginadas, figurativas, alegóricas, coisas indefinidas, incertas, que podem estar no passado, presente ou no futuro. Tudo isso em relação ao momento exato em que se fala. Então, Paulo aqui não tem o dom da profecia, no caso ser o maior profeta, o maior pregador, essas coisas. É uma hipótese. Ele foi um bom profeta, mas não foi o maior de todos, porque o maior de todos foi Jesus. E ele não disse que conhece todos os mistérios, toda a ciência, mas se ele conhecesse, e se ele tivesse toda a fé de uma forma de transportar montanhas, ele não tinha, mas se ele tivesse. Mas tudo isso, ele tendo, não tendo amor, nada seria, é em vão. E ainda que ele distribuísse toda a riqueza, ele era rico, mas ficou pobre, mas se ele tivesse toda a riqueza que ele não tinha para dar para os pobres, e ainda que ele entregasse o corpo dele para ser queimado, e ele não fez isso porque ele morreu degolado, mas não tiver o amor, meu amigo, nada disso é aproveitável, tudo em vão, nada disso lhe adiantaria. É isso que ele quer dizer, simples assim. Aí depois, a partir do versículo 4, ele vai falar o que é o amor, e vemos que amor é uma ação, atitude, comportamento. Em nenhum momento aqui o amor é sentimento, porque o amor não é sentimento. E Paulo, ao contrário do que alegam os evangélicos, não falava as línguas dos anjos, ou seja, Paulo não falava os labrachúrias em decantas nébias, de covanai em derrécia. Isso é heresia, que infelizmente são ensinadas nas religiões evangélicas. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.